Nós vivemos num país em que realidade e ficção são impossíveis de você discernir, né? A situação política contemporânea no Brasil, por exemplo, é uma prova disso. Quer dizer, é uma realidade tão absurda que ela se torna uma irrealidade. Bom, eu, diferentemente de 99,99% dos escritores brasileiros, eu não sou filho de classe média alta. Eu sou filho de uma mãe, ela era lavadeira e era analfabeta, meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeto e, evidentemente, na minha casa não havia livros. Olha, eu tenho para mim que assim, cada livro que eu escrevo, ele só tem uma maneira de ser escrito. E o meu problema não é nem saber qual história que eu vou escrever, é saber como eu vou escrever essa história. Eu tenho que descobrir como é que eu vou escrever essa história. Tanto que todos os meus livros são diferentes uns dos outros. Meu nome é Luiz Rufato, eu sou escritor profissional há 13 anos. Eu nasci em Cataguases, Minas Gerais. Embora seja uma cidade pequena, não era uma cidade rural, né, era uma cidade industrial. E eu fui jornalista durante muitos anos. Eu trabalhei boa parte da minha vida em São Paulo, no jornal Grupo Estado de São Paulo. E em 2001 publiquei meu primeiro livro. Eu falo sempre, ó, eu vivo de literatura. Então, todo mundo, imagina, como é que você vive de literatura, né, no Brasil? Bom, eu não vivo de direitos autorais, eu vivo de um monte de coisas. E entre essas várias coisas, tem lá a minha coluna no El País, fazer propaganda, né? Tem uma coluna no El País que eu escrevo toda semana sobre política. Eu queria tanto compartilhar com algumas pessoas as leituras que eu vou fazendo de livros que eu acho importantes, livros clássicos da literatura universal e tudo, e né, é raro você ter a oportunidade de fazer isso, né? Uhum. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um blog. E aí eu fiz lá, tem um blog chamado Lendo dos Clássicos, que à medida que eu vou ler, eu leio mais ou menos de 3 a 4 livros por mês. Então eu vou lá e falo o que eu acho. Eu dou minha opinião e assim, quando eu não gosto, eu não gosto. Eu falo, não gosto. E aí o Camargo é um clássico. Eu estou me lixando se é um clássico. Eu não gostei. Não significa que eu tenho que gostar, né? E tem, quer dizer, tem o Lendo dos Clássicos. Tem um outro blog que eu faço também, que é o de poesia, Antologia da Poesia, em que eu publico toda segunda-feira um poema de um autor brasileiro, só brasileiros, né? Aí eu misturo clássicos com jovens e tudo, porque eu gosto de poesia e é uma maneira de eu estar lendo, né? E tem um trabalho que eu estou fazendo junto com a Helena Terra, que é a leitura de originais, que é uma coisa que não existe quase no Brasil. Eu assim vejo livros assim bons, que podiam ser muito bons, livros mais ou menos que podiam ser livros bons, simplesmente por quê? Porque no Brasil o editor pega o livro e põe na gráfica e acabou. Né? E aí, quando o livro saiu, acabou. Quer dizer, no meu caso não, porque eu reescrevo tudo, mas as pessoas em geral não gostam muito desse trabalho, né? E aí o cara escreve lá uma resenha, não escreve, ninguém escreve resenha, mas o cara escreve a resenha lá. O livro do fulano é bom, mas aí o mas que podia ter evitado, né? E realmente eu falo mesmo com segurança, às vezes eu pego um livro, assim, eu leio e falo, putz grila, sabe? Olha que livro legal. Faltou o quê? Trabalho com linguagem, às vezes trabalho com personagem, às vezes trabalho na estrutura geral do livro. Isso nasceu, na verdade, assim, em 2003, quando eu deixei o jornal, eu comecei a procurar coisa para fazer, né? E aí eu estava assim, é como se eu estivesse no meu escritório esperando um telefonema, aí telefona, aí quem quer é uma pessoa falando assim, eu estou com um livro aqui, poxa, você não quer dar uma lida nele e me dizer o que você acha? Aí eu falei, bom, esse é meu trabalho, né? Eu falei, claro que eu faço, quando você me paga? Aí, pum, desliga o telefone na sua cara, né? Imagina pagar, né? Aí o jornal ligava e falava assim, olha, a gente está com um livro aqui, você não quer fazer uma resenha? Não? Claro que eu faço, quando você me paga? Aí, pum, desligava o telefone na minha cara. A editora liga e fala, nós estamos com um livro ótimo aqui, eu queria que você tivesse uma orelha para o livro. Claro que eu faço, quando você me paga? Desliga o telefone na sua cara. Só que, com o tempo, o que aconteceu? Eu fui percebendo que, se eles ligavam para mim, é porque eles queriam que eu fizesse. Então, eu insisti nisso. Eu demorei muito tempo para começar a escrever, muito tempo. Porque quando eu fui para Juiz de Fora estudar, fui fazer jornalismo,
logo no início, assim, eu comecei, eu coloquei para mim, eu tinha falhas de educação muito grandes, porque eu tinha estudado em escola muito ruins, e eu tinha falhas muito grandes de educação. E então eu falei, bom, para eu poder, né, conviver com esse povo aqui, eu vou ter que melhorar minhas coisas. Então eu coloquei para mim, eu sou um aquariano, e como as pessoas acham que o aquariano vive no mundo da lua, mas não, nós somos extremamente determinados. Eu coloquei para mim, eu vou estudar todas as matérias por minha conta. Eu não precisava daquilo, mas eu queria conhecer. Então, mesmo na faculdade, eu já estava fazendo jornalismo, eu fui estudar química de novo, fui estudar física, fui estudar matemática, fui estudar literatura, aí de verdade. E quanto mais eu estudava, eu lia literatura estudando, mais me incomodavam, três questões me incomodavam muitíssimo. A primeira questão é o seguinte, é que as pessoas que eu conhecia não apareciam na literatura brasileira. Ou seja, a literatura brasileira sempre foi no mundo, digamos assim, a representação urbana da literatura brasileira, ela sempre foi assim, ela representa a classe média alta, a classe média média e bandidos. A literatura brasileira gosta muito, mas não essa classe média trabalhadora, o operário urbano, o trabalhador urbano. E aí isso me incomodava. Eu falei, bom, eu quero escrever sobre isso, né? E a segunda coisa que me incomodava era o fato de que na literatura os personagens não trabalhavam. Eu achava curioso, porque assim, ninguém trabalhava. Era uma coisa... Eu sou da colônia italiana, onde todo mundo lá só sabe... A única coisa que sabe fazer é trabalhar. As pessoas acordam de manhã falando sobre trabalho, vão dormir falando sobre trabalho, e falam só sobre trabalho, ninguém faz outra coisa. E o trabalho não aparecia na literatura. Então, eu falei, essas duas coisas me incomodam, eu quero pensar sobre isso. E aí tinha uma terceira questão, que era um problema, aí era realmente um problema, que era o seguinte, o romance burguês, esse romance com começo, meio e fim, ele nasceu de uma necessidade muito clara. Até o advento da burguesia, no século XVIII, você tem a literatura, ela é feita de símbolos, quer dizer, não existem personagens. Os personagens sempre representam uma ideia, né? Então, assim, é o amor, é a inveja, é o ódio. E não são personagens, né? E tanto que não são personagens, que na aristocracia, que era quem dominava, as pessoas não tinham nome, eles eram conde não sei o quê, o terceiro conde não sei o quê, não era uma figura específica, né? Bom, com o advento da burguesia, ela percebe a necessidade de você dar uma característica identitária para as pessoas, porque ela precisava de identidades, ela não era conde no fulano de tal, né? Ela era nome e sobrenome. Tanto que os primeiros romances da história da literatura, eles são biográficos, os títulos dos romances são sempre o nome e sobrenome de personagem, né? Você pode ver, aquele comecinho lá, tudo é nome e sobrenome. Por quê? Porque eles constroem uma biografia. Começa, ele nasce, e se desenvolve e morre. Por quê? Era a ideia de identidade. E aí eu tinha um problema. Por quê? Eu queria escrever sobre essa classe média baixa, e essa classe média baixa ela não tinha uma identidade. Ela não era alguém, por exemplo, vou te dar um exemplo. Como é que você constrói uma identidade? Você constrói uma identidade, por exemplo, através do cemitério. O cara vai no cemitério, aí ele lá descobre que o trisavô dele era o fulano de tal, né, que a avó... Gente pobre, nem sequer, às vezes, tem uma marca no cemitério, ou, às vezes, quando tem, são 2 gerações que estão enterradas ali, você não conhece nada para trás. Portanto, não tem identidade. Né? Então, eu falei, isso era um problema para mim. Como é que eu vou escrever sobre gente sem identidade com um romance identitário? Né? Bom, eu demorei aí, sou lento, né? Então demorei uns 18 anos para tentar resolver esse problema. E quando eu tentei resolver esse problema, com essas características, né, eu resolvi esse problema à minha maneira. Né? Eu resolvi como que eu resolvi? Primeiro, foi uma questão, para mim, era muito séria, que era a questão da linguagem. Língua e linguagem. As poucas vezes que pobre aparecia na literatura brasileira, até hoje é assim, no mais das vezes, assim, quando nós estamos conversando aqui, eu e o Afonso, assim, relaxadamente, nós somos de classe média, né? Não, você é alta, eu sou média caindo para baixo, mas ele é classe média alta. Mas quando a gente está conversando, e se você gravar isso aqui, nós estamos usando a oralidade, né? Então, quando o Afonso vai escrever, vai representar
a nossa conversa, ele vai transformar essa oralidade num discurso literário. Então, ele vai, né, colocar a gente num discurso mais, arrumar as coisas erradas que nós estamos escrevendo. E na literatura brasileira, curiosamente, os escritores fazem assim, quando é gente de classe média falando, e ele vai representar, ele arruma. Quando é pobre, não, ele deixa tudo falando tudo errado. Então, o cara fala assim, nós vai amanhã. Quando nós falamos assim também. Então, assim, eu falei, os meus pobres não vão falar errado. Meus pobres não falam errado. Segunda coisa era a psicologia. Todas as vezes que aparecia pobre também é uma merda, porque os pobres apareciam tudo assim. Os personagens ricos são complexos, cheios de coisas e tal, e os pobres, assim, nem pensam, exatamente. Aí, eu vou te dar um exemplo, como que essas coisas são. Um dia eu tinha lido, por acaso, olha que coincidência, eu tinha acabado de ler uma matéria na Folha de São Paulo, em que o resenhista elogiava um livro, dizendo o seguinte, o autor é genial, ele conseguiu mimetizar a linguagem errada das pessoas pobres. Muito bem. Eu quase caí para trás. Falei, pô, ele está isso como elogio. À noite, apareceu no Jornal Nacional um daqueles casos lá, que bala perdida na comunidade lá, e que morre um menino e tal, aí o repórter vai conversar com a mãe, e ele faz aquela pergunta estúpida, né? O que a senhora está sentindo? Só está sentindo. Aí ela vira para ele e fala assim, o que eu mais sinto, olha o que ela disse, o que eu mais sinto é que meu filho não teve tempo de frutificar. Foi ela que disse, tá? Não fui eu. Agora, que o repórter não teria capacidade de escrever, porque ele é um imbecil. Mas ela, morando na favela, ela teve a capacidade de fazer psicologicamente complexa e literariamente, linguisticamente complexa. Então, esses dois problemas eu estava resolvendo dessa maneira. Eu sempre penso em literatura como... Eu acho que todo escritor devia buscar na literatura a transcendência. E o que é transcendência? É alguma coisa que, assim, que está para além do texto, está para além daquilo que você está lendo. Ou seja, a transcendência assim, é você escrever um livro num determinado lugar, num determinado contexto, numa determinada língua, e ele poder, e para determinados leitores, e ele poder ser em outra língua, em outro espaço, em outro contexto, e por outro tipo de pessoa, que ele ultrapassa aquilo que você estava dizendo, né? E eu sempre busco isso. Olha, eu acho, sinceramente, que, independentemente de se gostar ou não gostar de ler, é uma opção, né? Ninguém tem que gostar de tudo, né? É como comida, tem comida que você não gosta e comida que você gosta. Agora, eu acho sempre o seguinte, que gostando ou não gostando de ler, esse acesso, essa experimentação da leitura, ela é libertadora. Ela te coloca num outro patamar da vida. Eu não tenho nenhuma dúvida. E não é só no sentido de quem lê tem mais conhecimento, não é só nesse sentido. É que quem lê tem mais autoconhecimento, ele tem mais condições de se pensar dentro da realidade que o envolve. Portanto, assim, independentemente, sabe, de qualquer coisa, a melhor maneira de você saber quem você é e o que você quer ser é através da leitura. Então, eu acho que todo mundo devia experimentar isso, sabe? E se não gostar, ok, não tem problema, mas pelo menos experimentar. Na fotografia em que estamos juntos, entretanto, o tempo está presente. Seus olhos miram o retratista e o que vemos é a imagem de alguém que parecia saber que nunca iria frutificar. A Celeste casou, mudou para Vitória, teve 2 filhos, envelheceu. Envelhecemos todos, menos você, que permanece com 26 anos, ardendo inexoravelmente em minhas lembranças.